Direto da FISPAL 2023, mais um episódio do podcast Saindo do Forno, parceria da Rede Food Service com a Rational Brasil, o evento sucesso absoluto, gente passando, gente voltando e a gente pegando quem tem de importante para falar aqui. Quem pode trazer informação, conteúdo de utilidade para você que está assistindo lá, tem o seu negócio, está abrindo um negócio de alimentação, trabalha numa rede, é cozinheiro, é profissional que vive da cozinha de algum jeito. E dessa vez, quem que nós trouxemos? Raquel Alves. Muito obrigada. A pessoa que cuida de grandes contas na Rational Brasil. Quando a gente fala de grandes contas, estamos falando de grandes operações ou de redes com muito ponto de venda. É um bicho diferente, né, Raquel? Muito diferente. São duas comunicações totalmente distintas. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz Nós de estar que temos aqui. que Muito agradecer. obrigada. Faz tempo que a gente está querendo te trazer para esse bate-papo, mas você é difícil de capturar. Não, hoje deu certo. Tudo tem hora certa. Muito obrigado, Mas viu? Eu que agradeço. Bom, na verdade, a Rational hoje tem dois segmentos de vendas, né? O que a gente chama de field sales, o street business, que é aquele restaurante de rua, que são as contas menores, e a equipe de grandes contas, que são as grandes redes, né? Então, a gente tem supermercado, refeições coletivas, as próprias redes de fast food, tudo isso. E quando a gente fala da área de vendas, o approach, a comunicação, o atendimento é muito diferente. Porque a necessidade é diferente, né? Totalmente. Inclusive, o nosso processo de vendas acaba mudando de um para o outro, né? Quando a gente fala de um cliente de grandes contas, a gente tem, inclusive, um período de maturação, a gente tem um período de desenvolvimento desse cliente. Então, nós temos casos de clientes que a gente começou a desenvolver e só começou a ter resultado 3 anos depois. Então, é um trabalho muito mais delicado, muito mais detalhado. Vocês fazem ombro a ombro, né? Ombro a ombro, exatamente. Então, a ideia da Rational é ter especialistas, né, nos segmentos para que eles consigam falar a mesma linguagem do cliente. Então, hoje, eu sou responsável por refeições coletivas, pelo catering, né, por já ter vindo dessa área também. Você é arquiteta, né? Eu sou arquiteta, trabalhei muito tempo com projeto, mas trabalhei em empresa de refeição coletiva. Então, a dinâmica e o vocabulário com o cliente é muito mais fácil. E é um trabalho de corpo a corpo, é um trabalho ali que exige muito mais atenção e de paciência, principalmente. Porque para atuar nessa área, tem que entender qual que é o formato de negócio, né? Exatamente. Então, as empresas maiores, os processos são mais morosos, porque envolve muito mais planejamento, envolve previsão orçamentária, cálculo de impactos, envolvimento de todas as áreas. E o que eu acho legal da Rational, como você falou, são vários profissionais, né, especializados, que quando uma empresa dessa sinaliza uma intenção, uma necessidade, vocês já se juntam com eles e começam a trabalhar desde a concepção da ideia, né? Exatamente. E o que muda muito é que eu não tenho um decisor. Nós temos vários decisores. Então, a gente tem o comprador, às vezes, em alguns casos, a gente tem o financeiro, a gente tem o time de operação. Então, são várias pessoas envolvidas dentro da empresa para que elas cheguem à conclusão e falem, não, o Rational é a melhor solução que eu tenho. Então, vamos de Rational. E a gente faz o quê? A gente entra no cliente fazendo teste. Primeiro, a gente tem que entender ali qual que é a necessidade do cliente, entender o que o cliente faz. E a gente faz normalmente um evento que a gente chama de Rap Cooking, onde eu vou cozinhar para aquele cliente, então para aquela equipe. E eu vou fazer o quê? O cardápio do meu cliente. Para que ele entenda que aquilo que eu estou fazendo é a realidade dele da cozinha. Que bacana. Então a gente vai pegar realmente os pontos críticos. Pegar o cardápio dele. Exatamente. E aplicar na solução Rational. Que legal. E aí a gente começa esse trabalho. Depois disso, normalmente a gente coloca o quê? O equipamento em teste. E quando eu coloco o equipamento em teste, é onde eu mostro para ele a solução, a rentabilidade, a produtividade, o que o forno vai trazer de benefício para ele. Porque ele está vendo ali em loco quanto de benefício ele vai ter com o Rational. Então, ele realmente é um trabalho mais detalhado, a gente tem os nossos chefes de aplicação que eles ajudam nesse caso,
A gente vai para operação, embora eu seja arquiteta, mas a gente vai para operação também, para cozinhar junto com o cliente, até para que ele entenda que, mesmo eu sendo arquiteta, eu consigo operar o forno. Mas tem uma equipe de cozinheiros gigante na Ratio. Mas o forno é tão intuitivo que eu, como arquiteta, opero. Então, essa é a ideia. E essa equipe, obviamente, ajuda e a gente mostra toda a rentabilidade de economia e tudo mais para o cliente. É que tem uma coisa, esse lance que você falou de testar o equipamento lá no fogo, quer dizer, na briga mesmo, que permite ao cliente ver todas essas vantagens, né? Porque daí ele vê lá o tempo de preparo que é menor, o padrão do produto que fica melhor, o rendimento que é melhor, o uso de energia, o consumo de energia que é menor, o consumo de gás muitas vezes, o consumo de gás, o tempo de mão de obra, que é um negócio que dá uma diferença que a pessoa tem que ver para entender isso daí, e hoje, né? A gente está sofrendo muito com o quê? Mão de obra na cozinha. Obra. Hoje o nosso cliente ele reclama muito o quê? Raquel, eu não acho mão de obra. E agora, o que eu faço? As pessoas não querem mais trabalhar na cozinha, então está cada vez mais difícil. E aí é onde a gente sempre fala, a tecnologia veio para te ajudar principalmente nesse quesito. É isso aí. Por quê? Porque eu consigo programar o forno e eu não preciso ter uma pessoa, um chefe de cozinha super qualificado para ele operar, porque ele vai apertar botão. É isso aí. Então, quando ele consegue entender isso, ele percebe, principalmente porque está ali na operação dele, ele fala, encontrei a solução. É isso que eu quero. Isso aí. Porque eu não fico mais refém de uma mão de obra. Então, se de repente o cozinheiro faltou, o auxiliar consegue operar. Ele não vai ter problema na operação aquele dia. E tem uma coisa, né? Normalmente, a gente acaba tratando as situações sempre como elas sendo passageiras. Sem ter, assim, fazer uma avaliação quando é uma mudança de trajetória. E esse lance que a gente está vivendo de mão de obra é uma mudança de trajetória, não tem retorno. Exatamente. Então, essa dificuldade com mão de obra é porque boa parte das vezes operadores ainda não entenderam que a mão de obra mudou. Total. Então, não é o cara que quer ficar lá mais 15 horas de pé trabalhando no restaurante, que não quer folgar fim de semana e não faz mal, que não tem dia de folga fixo, que se vira lá e vive aquilo e não faz mais nada da vida. E a tecnologia traz condição para você entregar para esse novo perfil de funcionário, condição de trabalho sem prejudicar o negócio, né? Exatamente. E a gente bate muito nessa tecla. Então, quando a gente fala de refeição coletiva, a gente tem isso, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma rede de fast food, a gente consegue fazer o quê? Desenvolver um painel exclusivo para o meu cliente. Então, a rede traz isso. Então, eu vou desenvolver ali no painel exatamente o que ele vai produzir. Personalizado. Personalizado. Que legal. Então, muitas vezes o cliente fala, mas eu tenho pessoas com dificuldade de ler. Não tem problema, eu coloco a foto. É para resolver a solução porque completa. É demais o display Exatamente. do... Né? Então, eu consigo colocar foto, seja do produto que ele preparar. Quantas receitas eu ponho lá? Eu tenho ali uma média, a gente tem o iClassic que é com... eu consigo fazer a programação de mais de 100, mas o iCombi Pro é infinito, eu consigo muita coisa então, mas você imagina, 100 receitas que o cara tem lá do cardápio dele. Isso falando do meu modelo mais simples de equipamento, né, que eu consigo fazer a programação. A média de pratos dos restaurantes hoje comerciais é de 60, 50 e pouco. Exatamente. Quer dizer, atende com folga o equipamento mais simples que você tem. Hoje, para você ter ideia, o nosso principal cliente de catering, nós desenvolvemos juntamente com ele um cardápio exclusivo. Então, ele tem ali um cardápio. Então, quando ele compra o equipamento, o meu chefe já vai com pendrive em todas as cozinhas, todos os nossos chefes têm a programação. Setup. E ele conecta ali o pendrive, faz a transferência das receitas e o colaborador dele vai operar aquilo. Nossa, então, olha para a rede isso. Exatamente, essa é a solução que a gente Você não precisa ir calibrando cada equipamento, né? O que isso ajuda muito? Qual que é o benefício? Não vai acontecer. A gente tem um problema hoje de falta de padronização. Quantas vezes a gente vai num restaurante, a comida hoje está legal, e a gente volta numa outra semana e não está a mesma coisa. Isso gera uma frustração muito grande, né? E muitas vezes o cliente deixa de ir no restaurante por conta disso. Ele fala, não está legal, eu não quero voltar mais. Então, quando a gente faz isso, eu consigo fazer o quê? A padronização. Ou seja, todos os dias eu vou ter a comida da mesma forma. Eu vou ter o arroz daquele jeito. Eu vou ter o grelhado daquele jeito. Então, não vai acontecer de ter passado um pouquinho ou não. É verdade. Então, essa é a vantagem, uma das vantagens que a gente traz para o nosso cliente. Que legal. E a hora que a gente fala, porque tem aí, você já falou de coisas super importantes, da forma como a Rational está estruturada para atender o perfil desse cliente, os tipos de soluções que vocês têm, o serviço que vocês prestam de alinhamento e preparo junto com a rede, com esse cliente especial de fazer o desenvolvimento do que precisa ser feito.
Queria que você falasse um pouco, acho que é legal a gente dividir com a turma a parte do pós-implantação, Do pós-venda, né? isso Do pós-venda, mesmo, boa que é, pô, tá lá, tá rodando, beleza. E agora? Como que a Rational joga comigo? Hoje, acho que a maior dificuldade é o pós-venda, né? Porque muitas empresas acabam esquecendo do pós, e isso prejudica muito o cliente. Qual que é uma dificuldade que o nosso cliente sempre fala? A gente tem um turnover muito grande na cozinha. Então, muitas vezes o chefe, ele treinou aquela equipe, mas daqui a 3 meses eu não tenho mais essa mesma equipe, mudou totalmente. E agora, né? Então, qual que é o nosso pós-venda? A gente tem as academias. Então, a Rational tem centros de treinamentos no Brasil inteiro, onde eu consigo fazer treinamentos vitalícios que todo dono de restaurante ou de rede que tem um Rational, o colaborador dele, ele vai até o nosso centro de treinamento, porque ele sai do dia a dia dele da cozinha. Se concentra melhor. Se concentra melhor. Né? E o que é mais legal? Ele tem outras pessoas, vários cozinheiros, que eles podem trocar experiências. Que legal. Então, ele sai ali do dia a dia dele, ele abre muito mais a cabeça dele para ele aprender, e ele vai cozinhar com a gente. Então, isso faz com que esse treinamento vitalício, por conta do turnover, ele ajuda exatamente essa troca de funcionário que muitas vezes as redes, as empresas, as cozinhas têm. Que legal. E daí, e com isso, para quem é rede, quando tem turnover, ele consegue programar com vocês essas academias e manda lá os formadores deles para treinar. Nós temos um calendário anual que ele está disponível no nosso site. Então, ele pode entrar lá no site da Rational. E já vê quando já vê a programação no Brasil inteiro. Quem então, ele sabe que em BH eu vou ter um dia lá que eu vou treinar, seja o Cooking Center, que é o nosso modelo antigo, ou o iCombi Pro, que é o nosso modelo novo. Então, é top. Exatamente. Então, ele vai se inscrever. No dia, ele vai para lá, o nosso chefe vai ter todo o preparo ali, eles vão cozinhar, vai aprender a programar painel, vai aprender tudo. E para algumas redes aí, que a Count entra com uma particularidade, para clientes muito específicos, a gente tem o quê? Uma academia só para ele. Então, eu trago aquela equipe, eu vou desenvolver aquele cardápio que eu defini junto com a rede. Tem um treinamento para eles. Específico. Que legal. Essa é a diferença do que a Count. Por isso que a Rational tem uma equipe focada nisso. Porque até nessa questão do pós-venda é muito diferente. Porque a necessidade é outra. É personalizado. É personalizado. E daí vocês fazem o direcionamento da aplicação técnica para aquele cardápio que o cara tem. Exatamente. Além da primeira, todo cliente que compra o Rational, ele tem direito a um primeiro treinamento, tá? Então, isso já está incluso no preço. Comprou o Rational, vai um chefe de aplicação para fazer o treinamento da equipe. Legal. E pós isso é onde eu falei que entra as academias. Que é justamente o quê? A Rational, sim, se preocupa com pós-venda, porque é importante o pós-venda. E muitas vezes passa-se um período, o colaborador, o cozinheiro, ele tem o quê? Dúvida, mas como será que eu vou fazer essa panceta? Como é que era? Eu não lembro. E quando ele vai para a academia, ele tem essa troca de experiência com as pessoas e com o nosso chefe. Daí vocês mantêm a referência, né? Exatamente. E uma pergunta que também a turma se preocupa bastante, questão de manutenção. O equipamento tem garantia e depois que está instalado, como que funciona essa questão de manutenção? Corretiva e preventiva. O nosso equipamento tem 2 anos de garantia, né? Então isso já vem de fábrica, mundo inteiro 2 anos de garantia. Mas nós nos preocupamos também com isso. Eu brinco que o forno é um carro. A gente tem que fazer a manutenção, né? Então, o carro tem lá manutenção a cada 10 quilômetros. Se você não fizer a troca de óleo, você vai ter um problema. O forno é a mesma coisa. Então, a gente tem as assistências técnicas terceirizadas, onde temos o pacote de manutenção preventiva disponível para todos os nossos clientes. E daí são fornecedores homologados por vocês, 100%. treinados. Nenhum forno pode ser instalado se não for homologado pela Rational. Se o cliente fizer isso, ele perde a garantia. E é por isso que a gente desenvolveu uma rede de assistência técnica no Brasil inteiro. Então, eu tenho dos lugares mais remotos para atender todos os nossos clientes. Onde eu estiver no Brasil, se eu tiver eu tenho assistência técnica para ajudar esse cliente. Mas, aí, de novo, entra a rede, que é o trabalho diferenciado. Então, a gente desenvolve para alguns clientes um pacote de manutenção preventiva, que ele fecha diretamente com a gente, para que ele tenha exatamente isso. Porque são operações muito pesadas, né? Então, quando a gente fala muitas vezes... uso, né? Exatamente, de uma operação de refeição coletiva, de catering, ou até mesmo de supermercado. A gente está falando aí de um uso muito pesado do forno.
e o forno demanda uma manutenção. Então, a gente define com o cliente, você quer uma manutenção a cada 3 meses ou a cada 6 meses? E a gente vai depender muito da operação do nosso cliente. E daí vocês conseguem montar uma programação e segue. Brasil inteiro eu vou Que atender o meu legal. cliente. Daí Então, ele não precisa essa é se a ideia. preocupar com isso também. Exatamente. Então, a gente fala muito que a manutenção preventiva ela é extremamente importante. É uma conscientização que a gente passa para o cliente para que ele não gaste dinheiro fazendo a manutenção corretiva, que muitas vezes acaba saindo muito mais caro. E aí ele fala, não, agora eu vou fazer a manutenção preventiva. Então, a gente sempre pede para que ele comece desde o início, porque mantendo a manutenção, você vai ter um forno que vai durar muito mais de 10 anos. Exatamente. E quando tem atualização de cardápio, como que faz? Nós tivemos um caso de uma rede, a gente atende uma rede que eles têm hoje mais de 190 lojas e eles usam muito o nosso Connected Cooking, que todos os nossos equipamentos hoje ele tem o Wi-Fi integrado, um modelo novo. Então, ele consegue elaborar as receitas tanto via Connected Cooking no aplicativo ou no computador, como ele também pode fazer isso pelo painel. E ele teve uma mudança no cardápio, só que ele tem lojas no Brasil inteiro. E aí, como é que eu faço para alterar, de repente, uma loja que eu tenho em Manaus, sendo que meu escritório central é aqui em São Paulo? Então, ele faz isso tudo via Connected Cooking. Então, pelo Connected Cooking, ele conseguiu mandar para todas as lojas. Olha que demais isso. Exatamente, ele mandou para todas as lojas a alteração da receita. Imagina que para a rede manda o manualzinho lá de treinamento falando, ó, esse ingrediente, esse, aperta o botão 4 do forno e a receita o resto tá resolvido. Exatamente. Que então, maravilha, hein? Muitas vezes isso ajuda muito. E uma outra vantagem da conectividade hoje é o quê? A gente consegue alinhar cadastrar a nossa assistência técnica homologada, no nosso Connected Cooking. Deu um problema no forno, a assistência técnica que está cadastrada, ela já é acionada na hora. Recebe então, remotamente, ela consegue fazer um pré-diagnóstico do que ele precisa fazer. Vai ser necessário trocar uma peça? Ok, ele já vai para o cliente com a peça. Então, não tem aquela coisa, vai e volta. Ele já sabe qual é o defeito, exatamente, né? Que legal. Exatamente. Eu vi, Raquel, dia estava vendo que tem também uma aplicação relacionada a insumo, né? E projeção de preparo, não tem? Tem. A gente tem um programa que a gente consegue fazer isso, que a gente chama de iProduction Manager. Então, ele pode fazer, por exemplo, ele vai programar que o arroz, que de repente é um preparo, que vai demandar um tempo maior, então vou fazer o arroz lá em 25 minutos, mas ele quer colocar um brócolis ali que saia todos os produtos ao mesmo tempo. Então, na hora que ele coloca isso na programação, o forno vai te avisando. Então, isso é um desafio na cozinha, né? Qual o momento que eu vou colocar aquilo? Não saiu uma coisa e não saiu outra. Então, são vários desafios que a Rational Sim pensou em tudo isso para ajudar na operação. Porque isso, para quem está cozinhando, é uma encrenca, porque são vários pratos. Exatamente. Cada mesa pediu num momento diferente, o cara tá lá e tá cantando pro cara que tá na carne, pro cara que tá na salada. Exatamente. Tem uma outra vantagem. Às vezes, vamos supor, acabou o arroz no buffet. Falta 5 minutos para o arroz sair, fica tranquilo. Então, a gente sabe o tempo exato de cada preparo. Isso ajuda muito na operação. E você falou uma coisa importante, hein? Quando operações, por exemplo, que tem self-service, o desperdício é um desafio, né? Muito. E muito disso por causa do tempo de preparo. Exatamente. Porque o cara sabe que na hora do almoço, se terminar, não tem o que fazer, então ele faz muito para não faltar. Exatamente. Com um equipamento desse que você reduz o tempo de preparo, você passa a ter uma condição totalmente diferente de planejamento, exatamente. Né? E alguns clientes hoje acabam fazendo o cooking chill. E ele faz essa antecipação do preparo, então ele faz o processo de resfriamento, então faltou alguma coisa, ele só vai finalizar. E ele diminui isso muito. Regenera alguns Regenera o produto e diminui o desperdício. Muito legal. Então isso tem ajudado bastante. A ideia é trazer realmente a solução completa para o nosso cliente. Muito bom, não? E hoje a Rational faz esse trabalho muito bem. A feira foi um show, né? Foi, a feira foi além do esperado, teve uma movimentação muito grande, trabalhamos muito, mas tivemos uma captação de lead de qualidade. Que legal. Então, eu acho que essa FISPAL realmente mostrou para a gente que a pandemia ficou para trás e agora é uma nova fase.
né? Uma fase boa, porque a gente sabe que o food service sofreu muito com essa pandemia. Sofreu. Então, a gente tem que se recuperar. E a Fispal, esse ano, mostrou um resultado incrível. Eu conversei com vários fornecedores. Tá todo mundo e todo mundo feliz. está muito feliz, realmente, com a Tá, qualidade de do visitante, público, a qualidade do público, pessoas realmente Feira interessadas. Tá bonita, né? Sensacional. Tá muito legal. Foi É muito para bom, deixar realmente. feliz quem é do segmento. Muito. E agora a gente tem trabalho. Passou a semana que É vem isso e agora aí. a gente volta a trabalhar Não, aí. e o stand da Rational tava maravilhoso, Que bom. cheio o tempo O tempo inteiro. inteiro cheio, o tempo Vocês inteiro. dando show lá. A gente mudou um pouquinho a dinâmica esse ano. Então, a gente sempre teve o front, né? Então, a gente cozinhava ali o tempo inteiro. Então, esse ano a gente fez uma arena, onde nós convidávamos 12 pessoas ali para assistir, com um cardápio diferenciado, apresentando as duas soluções, que é o iCombi e o iVario, para o cliente. E isso foi incrível. Tivemos, assim, uma resposta do público muito boa. É que os equipamentos são demais. Eu Outro sou dia, para falar. mas todo mundo que eu converso, quando eu falo, você já viu o iVario? O iVario é Depende, eu maravilhoso. falei, vai ver Vai ver o aquilo que a iVario. tua concepção de cocção vai mudar. Vai Exatamente. mudar. Aquilo é espetacular. Ele é espetacular. maravilhoso. E a gente tem uma aceitação do iVario muito boa nas cozinhas. O cozinheiro, quando ele olha o iVario, ele começa a operar o iVario, ele fala, não pode tirar mais da minha cozinha. Muda a vida do Mudou. cara. E o que a gente vende? A solução completa. Então, eu tenho o iCombi, o iVario e a conectividade. Em algumas cozinhas, eu já não opero mais com fogão. Mas uma duplinha dessa, você não precisa de mais Eu não nada. preciso de mais nada. Mais nada. Então, a gente faz 100% ali Deixa com cardápio nos deixa dois. um fogareiro lá pro cozinheiro que tiver com saudade de saltear uma coisa E nem lá precisa, e acabou, porque a hora né? que ele tiver no iVario, ele vai falar, não quero mais saber de fogão, não tira esse equipamento daqui. Então, essa é a resposta que a gente tem dos nossos clientes e a gente Que está muito feliz. legal, Foi muito muito bom. bacana. Raquel, muito obrigado pelo Muito papo. obrigada, que adorei. legal ouvir Muito tudo obrigada. isso da sua área. Um trabalho bonito. Eu sou suspeito para falar da Rational, porque eu bom. sou muito fã e vocês são ótimos, a Que equipe bom. toda. Muito obrigado mesmo por Obrigado participar pelo do convite, eu que podcast. A gente está agradeço. querendo te trazer faz tempo. Opa, mas agora deu a certo. sua agenda É um pouco complicada, hoje mas deu certo. certo. Obrigado de verdade, Super viu? obrigada, estou muito feliz em participar. Obrigado de novo pelo convite. Legal. Pessoal, mais um podcast saindo do forno, direto da Fispal 2023. Passou 2023. rápido. Ano que vem, 40 anos de Fispal. Queria aproveitar esse podcast para agradecer a Fispal, toda a equipe, organização do evento. O evento foi maravilhoso esse ano. Ano que vem tem 40 anos de Fispal. Os estandes estavam lindos, o público engajado, todos os participantes, expositores muito felizes. O podcast esse ano foi sucesso absoluto. Estamos muito felizes. A Rede Food Service tem muito a agradecer a Rational e a Fispal. E 2024 tá aí. 40 anos de Fispal. Estaremos juntos Com aqui, certeza. né, Raquel? Rational e Rede Food Service Fispal fazendo o que nunca ninguém fez, direto do evento. Até mais.